A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas como réus. O colegiado é formado por 5 ministros. A expectativa é de que 2 deles apresentem votos ainda na terça-feira, quando haverá sessões de manhã e também à tarde. O primeiro será o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e o segundo, Flávio Dino. Os votos de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin devem ficar para a próxima quarta-feira e também para quinta-feira e na sexta-feira, assim como a chamada dosimetria das penas dos que porventura vierem a ser condenados. Renato Alves, vou direto com você. É uma semana histórica para o nosso país, né? E já podemos dizer que na própria base aliada existe uma certa convicção de que Bolsonaro está condenado, né, meu caro? Sim. Tudo indica, segundo os próprios advogados dos réus e depoimentos, entrevistas, manifestações dos réus, não só dos réus, como dos apoiadores, das pessoas próximas a eles, como a gente viu ontem nos atos que foram realizados pela Anistia em diversas cidades do país, que tudo indica, sim, que vai ter uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Eles mesmos esperam essa definição da primeira turma. O que os advogados dos réus esperam de diferente, de positivo para os clientes neste momento, é uma diminuição das penas em relação ao máximo previsto em lei, como quer a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Segundo o que a PGR quer, né, se somar essas penas aí, vão passar de 40 anos de prisão para cada um dos condenados, somando as penas de todos os crimes da forma que a PGR pediu ao relator Alexandre de Moraes. Uma das apostas dos advogados de defesa, e não só deles também, mas como interlocutores do STF, juristas que a gente tem ouvido, é um meio caminho entre a expectativa, o que quer a PGR, e o pedido das defesas. Dentro dessa expectativa, a punição pode vir ali calibrada entre 25 e 30 anos de prisão para cada um desses condenados. A PGR defendeu a condenação dos 8 réus pelos 5 crimes. Por outro lado, os advogados dos réus defenderam teses, a gente viu isso durante as alegações finais ali na semana passada, eles vieram com várias teses, né? E uma delas, elas mostram que poderia haver um meio termo. A solução, segundo esses advogados, estaria na fusão entre crimes. Porque o que eles defendem? Vamos lembrar que os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República, e é isso que está sendo julgado, de 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa do golpe de Estado, o dano qualificado contra o patrimônio da União e a deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa armada. Só que os advogados alegam, para fim de cálculos das penas, que é a tal da disometria que a gente tanto fala aqui, né? Que nada mais é do que você calcular as penas para cada um dos réus. Eles, para fim das penas, eles defendem que os primeiros crimes, os 2 primeiros, que é o Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado, deveriam ser punidos uma só vez, por ser, segundo a visão desses advogados, ser o mesmo tipo de crime, uma mesma prática criminosa. E na nossa legislação você não pode ser punido 2 vezes por um mesmo crime. Essa é a visão, é uma das teses que eles defendem. E eles também, segundo as defesas, eles falam mesmo em relação aos crimes que seriam de patrimônio público, aqueles crimes de dano ao patrimônio e tal. Então, juntando esses 2 crimes, você somaria as penas, você eliminaria a pena você está eliminando ali a punição de 2 outros crimes. Então, você diminuiria bastante a soma final do que seria imputado para cada um dos réus. E essa calibragem, vale lembrar aí, né, Fred, e os outros, a quem está nos ouvindo também, essa calibragem aí, ela começou ganhou força, esse tema de você ter um meio termo entre o que a PGR quer e as defesas também pretendem, depois que o tema da anistia ganhou força também no Congresso Nacional. Com ela avançando ali no Congresso, principalmente na Câmara, por pressão da oposição, dos aliados do Jair Bolsonaro, o STF, isso não é dito abertamente, mas nos bastidores sim, começou a procurar uma saída para que chegasse ao meio termo que agradasse a todos de alguma maneira.
E isso, alguns ministros ali, os interlocutores, entendem do STF, entendem que isso poderia sim enterrar de vez o projeto da anistia, caso haja essa diminuição de pena. Dos ministros ali que seriam simpáticos à sugestão dos advogados, a gente tem o Luiz Fux. Ele, como todo mundo já tem percebido, quem tem acompanhado as nossas análises, tem acompanhado a nossa cobertura e também o julgamento da suposta trama golpista, o Luiz Fux ele já declarou um apoio à redução das penas naquele julgamento, primeiro julgamento desse processo todo, que foi pela abertura da ação penal contra os 8 réus. Ali ele deu uma declaração simpatizando a diminuição de pena. E os advogados esperam também que o Cristiano Zanin, a primeira turma são 5 ministros, então já seria um outro ministro, do segundo ministro, que eles esperam uma simpatia do Cristiano Zanin em relação a essa visão do Luiz Fux e das defesas. Porque o Zanin também, em outros julgamentos sobre a trama golpista, ele também defendeu penas menores. Então é isso, o que a gente tem aí essa semana, é a semana decisiva, a única certeza que a gente tem, talvez nem tanto também porque o judiciário a gente não pode ter certeza sempre de nada, é que o julgamento termine na sexta-feira e que a gente tenha apenas definidas na sexta-feira com as sessões dessa semana que recomeçam amanhã de manhã. A essa altura do campeonato, por tudo que a gente acompanhou até agora, estão até sobrando provas, né, de todas as formas, áudios, textos, mensagens, minuta. Agora é brigar por possíveis benefícios ao que já está quase certo ali, que Bolsonaro está condenado, né, pelo menos de acordo até com os aliados que são de direita, já estão pensando que a coisa agora já mudou de figura e que não dá para fazer muita coisa até sexta-feira, não. Você vê que politicamente os atos do 7 de setembro, eles descolaram da defesa em relação ao julgamento e passaram para o legislativo. A discussão toda foi em cima da anistia, um processo que é claramente anistiar um réu culpado, né? Então esse daí você vê que a articulação do campo da oposição está nesse nível e foi bastante dura nos atos do 7 de setembro, né? Agora, nós temos que esperar. O Renato foi muito feliz falar assim, a gente não tem nenhuma certeza, né? Até mesmo a questão de colocar como a sexta-feira o fim do julgamento, a gente não tem certeza, porque muita coisa vai acontecer nessa semana. É uma semana de muita movimentação politicamente, juridicamente, né? A partir de amanhã o voto do Alexandre de Moraes ele vai ser muito, o foco vai estar todo ali e o pós-julgamento vai dizer se nós vamos conseguir chegar ao ponto do apaziguamento dessa polarização que o Brasil vem vivendo desde das eleições, né? Desde antes das eleições, inclusive, né? Ou se nós vamos ter mais um capítulo dessa polarização, né? E ela vai avançar mais e com certeza até as eleições de 2026 nós vamos ter um cenário bastante turbulento. É um assunto que a gente vai o resto da vida, né? Todo mundo vai falar desse assunto aí durante muitos anos ainda. E agora uma questão para a gente pensar junto aqui. Juristas defendem um meio termo nas penas, né? A Procuradoria-Geral da República está defendendo ali, ó, pena alta. Afinal de contas, teve gente ali que teve até 17 anos de prisão só por participar do 8 de janeiro. O STF trabalha nessa elaboração ali, porque afinal de contas, quer queira, quer a gente não queira, embora a gente está tratando de questões técnicas, né, o que fez, quem fez o quê, onde é que está a prova, a política não pode ficar de fora dessa discussão no STF, né, Renato? A gente sabe que, afinal de contas, tem opinião pública, tem o que pode acontecer com uma decisão aqui, uma decisão ali, né? A gente tem a questão política, sim, mas eu acho que o momento político, a discussão política, o Fred observou isso logo no início do comentário dele, eu acho que ela agora vai mais para o campo do Congresso Nacional. As manifestações ontem dos bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram bem claras. Eles mandaram recados muito fortes para o Hugo Mota e para o Alcolumbre, porque eles sabem que é grande a possibilidade da condenação, assim, como se não tivesse mais o que fazer no judiciário. Então eu acredito que a pressão política, ela agora vai caminhar para cima do Congresso para aprovação do projeto da anistia. E o projeto da anistia que eles querem é aquele projeto da anistia total e restrita,
que, no meu ponto de vista, é mais difícil de haver uma aprovação. Eu acredito eu que o que deve passar no Congresso aí seja realmente esse meio termo, que talvez nem seja por meio de um projeto de lei, seja algo que venha... Para mim está muito claro que o Alcolumbre e o Mota vão esperar o fim do julgamento, né, na sexta-feira, a decisão do STF, para ver o que eles vão fazer avançar ali dentro do Congresso Nacional. A diminuição de penas no STF, isso certamente contribuirá muito para baixar o tom da oposição dentro do Congresso Nacional. Então, a gente tem que esperar a decisão do STF, a questão jurídica, a questão técnica, para depois vermos o movimento que virá o movimento político. Haverá sim um movimento político independentemente do tamanho das penas, de um lado e de outro, principalmente da oposição. Isso é a única certeza que a gente tem nesse momento. E até os filhos mesmo já percebem o que vai acontecer, disse Flávio Bolsonaro ontem durante os protestos, filho mais velho de Jair Bolsonaro, senador pelo PL. Ele disse que o que vai acontecer já está marcado, aqui até sexta-feira o pai provavelmente vai estar condenado. Ô Fred, eu estava conversando com o Renato ali, a gente estava falando exatamente sobre essa questão da divisão de política e coisa técnica, porque no caso, teoricamente, juízes, né, a justiça decide de acordo com definições técnicas. Pega lá, aconteceu isso aqui aconteceu, está provado, ok, a pena é de 4 a 3 anos, essa pena é de tanto. Mas até que ponto que você acha que um poder judiciário no Brasil pode observar a movimentação do povo para tomar uma decisão que seja favorável para que a população não se inflame por causa de uma decisão da justiça que é baseada em técnica? Essa técnica tem uma subjetividade aí também, não tem? Olha, tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. O Supremo, ele é uma corte mais política, ele é um terceiro poder de sustentação do Estado, né, junto com o Executivo e o Legislativo. Ele é muito atento à questão da estabilidade democrática, né? Ele é óbvio que ele não vai julgar por opinião. Apesar disso ter sido batido muito duramente, né, pela oposição, né, pelos partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, alegando que o que está por trás do Supremo é justamente uma tomada a priori de decisão sem que isso seja levado em conta. Mas voltando ao raciocínio, o Supremo é uma corte também política e o Supremo vai estar preocupado em manter a estabilidade do país, né? Então é claro que esses votos vão ser votos técnicos, são profissionais com amplo conhecimento jurídico, né? É inegável isso, né? A Carmen Lúcia é daqui de Belo Horizonte, foi professora na PUC, é de uma competência inegável, né? Isso eu estou citando só o nome dela, com respeito. Mas é uma corte que também fica muito atento ao equilíbrio dos poderes, porque também é a função do Supremo. Então eu acredito que essa movimentação sim vai pesar, principalmente, como eu falei e repito, do ponto de vista de uma estabilidade democrática. Não quer dizer que eles vão chumbar os dados para condenar ou absolver.